Boa noite! Vamos lá para mais uma live com a doutora Amanda, toda quinta-feira, às 20 horas. Vocês sabem que eu estou por aqui, trazendo conteúdos fortes, conteúdos impactantes, conteúdos que dói, mas que liberta. Hoje nós teremos um tema muito especial, um tema que está muito em alta, que inclusive é obrigatório, tá? Então, eu já vou abrir com a seguinte pergunta. Empresário, me responde com sinceridade. Você tem controle da sua empresa ou da sua equipe? Porque pode ser que ela esteja adoecendo em silêncio e você não se deu conta disso. Às vezes você não sabe por que não está vindo os resultados ou porque você chegou num teto e estagnou. E muitas das vezes pode ser a falta do olhar, do cuidado para o seu líder, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Tá? Então, por que, na verdade, a gente traz esses conteúdos aqui para vocês? Muitas das vezes vocês já sabem como funciona, mas parece que precisa de um chacoalhão. Eu falo por mim mesma. Às vezes eu preciso de um chacoalhão de alguém para poder me conscientizar, para cair a ficha. E muitas vezes a gente não aceita o chacoalhão de alguém de dentro de casa, não é assim? Não tem aquela situação que a gente fala assim para o marido, para a esposa, não come gordura, isso faz mal. Ah, faz nada. Aí quando chega um de fora, ou então passa no médico, médico, se você não parar de comer gordura, de fumar, de beber, você vai morrer. Aí ele chega, nossa, o médico pediu para eu parar de fumar, para eu parar de beber. Mas eu estava te dizendo isso. Então, muitas das vezes, a gente precisa de alguém de fora, um terceiro, um escolhido, para dar o chacoalhão para a gente da realidade do que está acontecendo, certo? Porque enquanto muita gente está preocupada com essa situação aí do prazo da NR1, né, está pedindo adiamento às empresas, os empresários, tem empresa perdendo dinheiro todos os dias sem perceber de onde vem o problema. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês, já compartilhe essa live com todas as pessoas, não só empresários, tá? Empresário, gente, quando a gente fala, é o MEI também, é para aquela senhora que faz lá o docinho dentro de casa, é aquele que faz, que tem a marcenaria, que tem a sua mecânica, para os grandes empresários e para os colaboradores, para os líderes, para executivos, para todo o público, porque basta ter um colaborador, um funcionário que seja, esta lei já é obrigatória, tá ok? Então, vamos lá, fica comigo até o final dessa live, porque você pode estar ignorando exatamente o ponto que está travando o crescimento do seu negócio, tá? Hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente ainda trata como obrigação, mas que, na verdade, é um divisor de águas dentro de uma empresa, tá? É importante que todos se conscientizem disso. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas aos poucos vocês vão ir entendendo o que a gente está falando, tá? E antes de falar, como advogada, veja bem, e antes de falar como advogada, eu quero falar com você, ser humano, tá? Ser humano. Você já saiu de casa com o coração ali acelerado para trabalhar? Já sentiu um peso no peito só de pensar que o ambiente que você vai enfrentar hoje, aquele colega, aquele líder, aquela cobrança de metas, né? Já saiu pedindo a Deus antes de sair, você já pede para dar força para aguentar o dia, como se fosse uma carga pesada, como se você estivesse indo para um abate. Isso não é normal, tá, gente? Não é normal. E agora eu falo com você, empresário, tá? Você sabe o que está acontecendo com quem trabalha com você? Talvez você não sabe, involuntariamente, inconscientemente. Você não sabe. Ou só percebe quando já viu um problema. Quando alguém se afasta, quando vem a reclamação trabalhista, e de repente você fala, nossa, mas logo fulano
se afastou, parecia tão bem, né? Funcionário tão dedicado, líder, não sei o quê. Ou então, nossa, fulano entrou com uma reclamação contra mim, ele que se dizia super parceiro. Existem problemas ocultos dos quais você não vê, não, talvez não quer, e muitas vezes está ali tentando empurrar para debaixo do tapete. E essa corda uma hora vai estourar. E para falar sobre isso comigo, hoje eu vou trazer uma convidada especial, a doutora Ana Reis. Ela é psicóloga, está cada vez mais estourada aí nos canais, nas empresas, ministrando palestras, porque ela está especializada na NR1, que fala sobre as questões da saúde mental e que vai trazer aqui para nós a visão que muita empresa ainda está ignorando, tá? Eu vou chamar ela aqui para ela já entrar com a gente, porque a gente não quer perder nenhum minuto, porque vai ser muito importante tudo que a gente vai trazer aqui, as dores, né? Às vezes tem empresa que está achando que não está falando com ela, que essa lei não é com ela. Olha ela aí, ó, a doutora Ana, psicóloga, especialista na NR1, que traz aí conteúdos importantíssimos sobre as questões da saúde mental. E hoje nós vamos trazer muita coisa sobre isso aqui. Inclusive, já peço para todo mundo compartilhar esse conteúdo. Já pedi no comecinho, doutora, para todo mundo compartilhar, mas eu vou insistir nisso, porque, como eu costumo dizer, vai doer, mas também vai libertar. Muitas empresas não sabem por que não está avançando. Muitas empresas não entendem porque chegou ali no teto, estagnou e não vai mais. Será que está tendo um olhar humano para a sua equipe, para os resultados, para a auto-performance? Que não é só sobre técnica, é também entender o que se passa por trás dessa técnica. Quem não está bem, como é que vai desenvolver uma boa técnica, doutora? Conta para nós, o que você acha? Olá, boa noite a todos. Então, realmente, a gente está vivenciando momentos muito difíceis, né, nesse momento agora, porque os líderes, eles não sabem como agir, se eles estão indo para um caminho correto. Então, está todo mundo meio assim, com medo também, né, do que pode vir como a questão da NR1, mas, além disso, muito apreensivos, porque eles não têm a noção, dimensão do que pode causar, quais são os impactos, né? Por isso que foi muito importante nós realizarmos hoje essa live, a doutora Amanda, porque a gente precisa conscientizar, orientar também, né? Tanto esse público que é interno, dos colaboradores, quanto as empresas, sobre a importância da NR1. Exatamente. E é um ponto que eu venho tocando bastante nas minhas redes sociais também. Eu também me especializei na NR, porque eu acho muito importante. Na verdade, eu vejo hoje a NR1, que ela já é antiga, essa regulamentação, mas agora vem com o refinamento das questões da saúde mental, né? Mas eu vejo ela tão necessária quanto o curso de direito que eu escuto na boca de muitas pessoas, né, falando, olha, eu queria fazer o curso de direito só para poder entender mais dos meus direitos, né? E seria muito bacana se toda a faculdade tivesse lá na sua grade uma matéria, né, sobre os direitos, né, pelo menos os básicos ali do consumidor e tal, e agora essa questão. Então, eu me especializei nisso. Também venho aplicando treinamentos, né, palestras a respeito disso. Estou engatinhando ainda, estou fazendo uma troca de experiência, mas assim, é um aprendizado, porque é tudo muito novo para a gente nesse momento, né? Mas a gente já sente a real necessidade de todo mundo aderir isso. Muita gente está tratando ainda como frescura, mas não é frescura. A gente está aí com estatísticas, diagnóstico, não sou eu, nem a doutora Ana que está falando, gente, isso aí está comprovado que foi necessário, justamente pelo alto índice de afastamento, depressão, ansiedade. Aí a gente para se perguntar realmente por que o número
subiu tanto assim? Porque realmente está afetando mais essa área, mais as questões da saúde mental. Então, é importante que todo mundo tome consciência, independente do número de funcionários, não é, doutora? Explique-nos um pouquinho a respeito disso. É o MEI, é o microempreendedor, é a empresa, um empresário grande, como que é? Sim, além do, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, né, ele diz lá na lei que a partir se você tiver 2 colaboradores da empresa, a inscrição já é necessário, tá? E aí, o que é ocorrendo de um pouco, assim, de curiosidade, um pouco de falta de orientação também, é que tem muitas empresas que acham que somente CLT precisa ter todo esse acompanhamento da INSS, mas não. Então, vamos lá, o CLT, PJ e MEI também. Então, microempresas, elas também precisam cumprir a legislação da INSS, que ela vai entrar em vigor agora em maio, a partir do dia 26 de maio. Olha aí, tá vendo, gente? A gente não está de brincadeira, tá? Não sou eu nem a doutora Ana que está falando isso. É a norma, é a lei que está determinando que a partir do dia 26 de maio, todos os CNPJs, né? Já vamos falar assim, tem que estar regularizado, tem que ter implementado essa organização, onde daqui a pouco, já já, a gente vai falar também sobre os riscos reais, né? Porque muita gente não está entendendo e acha que não estamos falando nem com ela. Ah, esse assunto aí que a doutora está falando, NR1, não é comigo, que não sei o quê. Filho, envolve todo mundo. Para um pouquinho, pensa, reflita, pesquise, procure se informar, tá? Tanto que a gente traz esse conteúdo aqui com caráter informativo também, né? Para que as pessoas estejam informadas e depois não estejam sofrendo multas milionárias, não estejam sofrendo trabalhistas, porque... prejuízo de saúde mental mesmo. Exatamente. Tem muitas empresas preocupadas mais com os números, né, doutora? Do que com a questão humana mesmo, né? Então, eu falo, ó, já já a gente vai falar sobre os riscos reais, inclusive, assim, jurídicos, financeiros, né, de quem continua ignorando tudo isso. Mas, a princípio, qual que é a finalidade, principalmente, né? O que eu vejo, e a doutora pode até me corrigir se eu estiver errada, que a finalidade principal é as empresas começarem a ter um olhar mais empático, mais humano para a sua equipe, para os seus colaboradores, porque pessoa com uma mente doente, ela não desenvolve. E muitas vezes ela não mostra fisicamente, ela tenta esconder, né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem de um Reels justamente sobre isso. O rapazinho estava dirigindo, dizendo que estava indo ao trabalho e chorando, assim, dizendo que estava exausto, que talvez, olha ele se culpando, e ele falava assim, ai, você esteja chorando de barriga cheia, porque a pessoa começa a se culpar, começa com aquela dor que ninguém sabe explicar de onde que vem, e às vezes é uma exaustão emocional, né? A sobrecarga emocional, é o que eu costumo dizer para muitos pacientes meus, né? Chega uma hora que você está com uma sobrecarga mental, emocional, que o seu corpo fisiológico ele começa a gritar, pedindo socorro. Então você começa a ter ânsia, assim, de vômitos, né? Muita dormência assim, no abdômen. Às vezes você está com o coração super acelerado, que aí você já está começando numa questão de ansiedade. Às vezes você está ali inserido por uma série de pessoas ao seu redor, mas você busca o isolamento, você quer se isolar, que vem a questão também de sentimentos deprimidos, assim, deprimentes, né, de um início, de uma depressão, de repente. E fora a questão do profissional, ele achar que ele tem que dar conta de tudo, né, porque ele se sobrecarrega muitas vezes de muitas tarefas, de muitas metas, de muitos prazos. Então, aquilo é uma carga mental, aquela pressão psicológica muito forte. E com o passar do tempo, numa grande exaustão mesmo, isso é um acúmulo muito forte mesmo. Porque é um pouquinho todos os dias. E aí a pessoa não toma
consciência da onde está vindo aquilo. Ela não sabe da onde está vindo tudo aquilo. Quando, na verdade, é um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, aí chega no final do mês, cobrança de meta. E às vezes pode acontecer que já alguns pacientes me relataram, falaram que assim, em frente ao gestor, ao líder, o líder pergunta, como que você está? Não, estou super bem, estou ótimo. E aí, fora, né, naquele momento ali com o gestor, a pessoa vai para o banheiro, aí chora, sabe, aí vai ver, o coração está acelerado, a vontade é de não estar ali, não ver aquelas pessoas, porque a questão do burnout, ela vem nesse acréscimo, né? Que é a exaustão física e psicológica. Quando a pessoa ela se depara em um ambiente muito tóxico mesmo. Então, ela tem tudo como se ela estivesse muito atacada por aquele ambiente, sabe? Entendi. Muito, o tempo todo. Então, aquilo vai se tornando cada vez mais aversivo para ela. Então, na frente do gestor, ela demonstra que está bem, mas no seu mais íntimo ela não está bem, ela não se sente bem. Doutora, e você falando isso, você sabe que eu estou aqui fazendo uma retrospectiva da época que eu era funcionária. E, graças a Deus, eu tive ótimos chefes, né? Enquanto eu estive funcionária. E assim, só que eu via ao meu redor isso acontecendo. Talvez porque eu sempre tive uma característica também, assim, bem forte nesse sentido de fazer tudo muito... Procurar fazer tudo muito bem feito, concentrado, impor respeito também, né? Isso é muito importante. Então, eu vejo que, mesmo antes desse mundo do digital, eu já tinha essa característica de ter ali posicionamento, criar uma autoridade, mesmo sem ter consciência disso. Eu não sabia que eu já era assim, que eu tinha isso e me descobri esse meu valor depois, né? Por questões da vida foi despertando isso. Mas eu já vi muitas pessoas, enquanto estive funcionária, e quando não se falava dessas questões da saúde mental ainda, fazer isso. Ir para o banheiro, ficava lá horas dentro do banheiro, demorava para poder chegar, ou às vezes um comportamento ali que a pessoa está longe, está distraído, tá, não sei. Por quê? Ali a exaustão já está tomando conta da mente dela, né? Sim, ela já está, eu falo, né, externalizando aquilo que ela está sentindo. Exatamente. Mas o que acontece? O ambiente muito tóxico, ele acaba influenciando, né, que a gente vai falar, porque as empresas estão nesse jogo, mas eu não preciso me responsabilizar pela saúde mental dos meus colaboradores. Será? Será? Né? Será mesmo? Né? Porque às vezes cria-se esse ambiente muito tóxico, muito carregado. Por isso que o mapeamento, né, que é o que a lei determina do MTR, precisa realizar um mapeamento desses riscos psicossociais. Então, o que vai identificar se a empresa ela está, de fato, com esses riscos psicossociais? É esse mapeamento, esse diagnóstico, sabe? A gente vai fazer um levantamento, é necessário, né? Fazer um levantamento, mapeamento desses riscos. Porque a pessoa em si, ela está super bem, a empresa é maravilhosa, está tudo ótimo. Mas, quando ela sai do setor dela, que ela vai para outro setor, aquele outro setor já está tudo muito mal, sabe? E aí, as frutas estragadas estraga aquela nova que está chegando e vice-versa. Pode acontecer do ambiente estar bom e se chegar a uma estragadinha, contaminar também o ambiente. Isso serve para todas as pessoas e por isso que eu quero que vocês que estão chegando agora, ó, inclusive a doutora Cláudia, advogada, também é especialista na NR1, acabou de entrar aqui. Doutora, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Essa questão, doutora, que a gente está falando das pessoas que não sentem vontade de trabalhar, isso eu vejo que é para muitas pessoas, não é só para o colaborador, não é só para o CLT. Muitas pessoas estão, neste momento, autônomas e saem arrastadas, sem sentido, sem prazer, sem vontade. Ela tem que começar a olhar para si, ela mesma é a própria empresa dela. Então, ela mesma precisa fazer essa fiscalização e falar, peraí, essa questão da saúde mental, ela não veio à toa, gente. Ela veio justamente para dar um chacoalhão em você. Então, eu já vou deixar a pergunta aqui para vocês que estão chegando agora. Se possível, respondam.
Se não quiser responder aqui, porque às vezes tem um certo receio, uma vergonha, não sei, tem aí suas dores próprias, manda no direct, tanto no meu como da doutora Ana, para poder compartilhar um pouco, porque às vezes você não sabe se o sintoma que você tem é realmente já sinais de que você está adoecendo a sua mente e automaticamente você não consegue ter direção, você não consegue ter decisão. Ah, eu quero ver se eu faço uma coisa diferente, avançar mais em outro setor, e você não consegue ir. Mas como você vai? Sua mente está adoecida. Então, assim, me responda aqui você, com toda sinceridade, quem está acompanhando. Você já saiu de casa sem vontade nenhuma de trabalhar? Que um dia ou outro tudo bem, né, doutora? Mas se isso se tornar uma constância, se for frequente, aí você precisa se perguntar por que eu estou assim, sem vontade de ir trabalhar. Você sentiu aquela dor no peito? Dor no peito, que às vezes as pessoas falam assim, ah, pode ser. Tem gente que fala que é até gases, né? Tá com gases, é dor no peito, cuidado, tá infartando. Hoje os jovens estão infartando. Peraí, estão infartando? Pode ser alimentação, mas pode ser a exaustão emocional também. E aí você para e pergunta, com dor no peito, só de pensar naquele ambiente de trabalho que eu vou chegar, entendeu? Aí você trabalha ou só está tentando aguentar mais um dia, igual eu postei no Reels aqui. Você está ali empurrando um dia após dia. Dia após dia. E aquilo só vai piorando. Exatamente. Então, são perguntas, são N perguntas que a gente tem que fazer para a equipe, quando tem uma equipe, ou quando tem um colaborador. Quando tem um colaborador, melhor ainda, você tem mais obrigação do que aquele que tem um monte, porque para você está até mais fácil de lidar com isso. Claro que você tem que ter a orientação, né? Mas está mais fácil, porque você vai sentar com essa pessoa, conversar, perguntar, olha, o que está acontecendo? E, doutora, você falou uma coisa muito interessante agora há pouco, de que o chefe ou o líder, ele acredita assim, não é responsabilidade dele, tem que deixar os problemas dele da porta para fora, da porta para dentro, ele tem que ser um robô, conforme a cultura da empresa, conforme as regras da empresa. Mas espera aí, gente, será que não está forçando a barra? Será que você não está forçando algo porque nós não somos máquinas? Nós não somos máquinas. Nós temos sentimentos e isso precisa ser tratado sim. E enquanto as pessoas não se conscientizarem disso, vai sempre cair na sua performance, sempre cair nos seus resultados e vai achar que a culpa é do robô, né? Porque é um robô, não é um ser humano, é um robô. E sabe o que você está me fazendo refletir aqui? Que tem pessoas que às vezes não levam o seu problema para o trabalho. A pessoa fala assim, não, eu sou uma pessoa totalmente reservada, não vou levar nada para o meu trabalho, eu sei, né? Eu ouço muito isso. Ah, eu sei separar o que é trabalho, o que é vida pessoal. Mas vamos supor que alguém ali ocorre situação que é para além do controle dela. O mundo, às vezes uma pessoa que está com problema financeiro aí pede ajuda, apoio, né? E ela ali, ela vai colocar um apoio ali, seja financeiro, emocional para aquela outra pessoa. E isso, obviamente, é claro que vai impactar no desempenho dela, na comunicação que ela tem com as outras pessoas, porque não é fácil. Essa questão de separar o profissional do pessoal são relações que muitas vezes se esbarram, sabe? Exato. E a pessoa, ela, por mais que ela tenha uma autonomia, ela tenha uma inteligência emocional, ela ainda vai acabar levando algumas questões pessoais para o trabalho dela. Exatamente. E aí é onde eu falo, e eu cito muito, sabe quem? Tiago Brunet. Para quem acompanha, o maravilhoso Tiago Brunet, o que ele fala? Organize suas emoções. Coloque cada coisa no seu departamento. Mas sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Gente, quando a gente tiver o orgulho, a soberba, se achar autossuficiente, não se redimir, não se humilhar perante a palavra, pedir sempre a Deus para dar direcionamento, fazer tudo consagrando a Deus primeiramente, você pode ter certeza que você vai
Em algum momento você vai desenvolver, mas vai dar certo ponto que o negócio vai dar errado e você vai se frustrar porque você se achava autossuficiente. E, de repente, você caiu. E é muito importante validar esses sentimentos que a pessoa está sentindo, porque cada vez mais que ela negligenciar ou invalidar esses sentimentos, só vai piorar ainda mais. Vai piorar, gente. Ela tem ao entorno disso. Exato. Exatamente, doutora. E assim, eu não sei se tem alguém aqui, até a doutora deve conhecer também, pessoas que, assim, talvez não seja como a gente que está acontecendo e nós estamos mais lúcidos, estamos, digamos, menos pior na questão aí da sanidade mental, para poder ter percepção do colega, do esposo, do filho, se ele está no limite, porque às vezes ninguém percebe, mas a gente tem que estar bem também, até para poder ajudar outras pessoas que não estão percebendo isso. E é onde a gente dá o chacoalhão. A gente já vem nessa live aqui justamente para poder falar verdades, mexer em outro valor, que as pessoas às vezes não conseguem ter um dentro de casa para falar, né? Então, é importante. Eu conheço pessoas que eu sinto, não falam, mas eu sinto que elas estão no limite. Não só funcionários, autônomos também. Estão vivendo no limite. É muita sobrecarga, por exemplo, uma pessoa que ela vai trabalhar com o público, ela precisa o tempo todo saber ouvir, ter calma, paciência, né? Muitas vezes respirar fundo. E quando que um dia que ela não estiver bem, não estiver se sentindo bem, ela vai conseguir realizar toda essa autoregulação emocional. Nem sempre. É por isso que tem que buscar ajuda e assim, a gente tem que aprender a se adaptar à modernização, à evolução, porque, gente, hoje está tendo muito desgaste emocional, pessoas depressivas, emocional, e assim, faz uma retrospectiva, só que um ponto do que pode estar ensejando isso, não vou dizer que é muito, mas um ponto que pode estar ensejando isso. A gente sempre teve na escola, na faculdade, português, matemática, química, tudo sobre o que é técnico. Tudo é muito técnico. Mas vem cá, a gente teve matéria sobre inteligência emocional, organização financeira, gestão, como lidar com a vida e com os negócios. Então, muitas pessoas, doutora, vê se você concorda comigo, muitas pessoas estão vindo de uma crença que foi construída na mente dela, na mente das pessoas, de que para ser alguém eu preciso saber português, matemática, química, a vida, o restante a vida ensina. Nem todo mundo está tão preparado emocionalmente só para esperar os tombos da vida vir ensinar. Muitas pessoas precisam de ajuda. Então, sim, eu estou falando esse negócio de que hoje é um novo momento, uma nova evolução, onde faculdades, institutos estão já aderindo, implementando na sua grade desenvolvimento humano, inteligência emocional, digital, porque o digital está adoecendo muitas pessoas, né? Então, a internet... Exato. Quanto mais você precisa se expor aqui na internet, enfim, você também vai acabar sendo atacada também por algumas pessoas. Então, tem pessoas que faz questão ali de falar palavras ofensivas ou falar de grau de comparativo, falando melhor do que você, algo nesse, né, que eu já vi também, algo nesse sentido. Então, isso vai afetando a autoestima da pessoa. Exato. Sabe? Fazendo esse agravo também. E se a pessoa não está preparada, se não teve um professor, um mentor, alguém que desse um chacoalhão nela para ela se conscientizar? Que é o exemplo que eu dei aqui no início da live. Às vezes um esposo, uma esposa, um filho, ele não te escuta para ter uma boa alimentação. Quando ele escuta do médico, ele já dá mais valor. Quando ele escuta de um profissional, ele já dá mais valor. Às vezes a mesma coisa que a gente falou. Então, é por isso que as pessoas têm que quebrar esse tabu de que, é frescura. Não, eu preciso procurar um profissional para ter as orientações, para seguir o caminho correto, porque quem já avançou um nível, ele está melhor do que eu, do que
você, então ele pode transmitir uma informação a mais. Assim como nós estamos aqui também transmitindo uma informação a mais para outras pessoas. E a gente está vivendo um constante aprendizado. Então, enquanto as pessoas não aceitarem isso, elas vão continuar adoecendo sem perceber, pelo próprio ego, pelo próprio orgulho, né? Empresas que não avançam e as pessoas não sabem por que a empresa tal faz tal coisa, até pior do que eu, e ela avança, eu não sei como é a cultura que ela tem, o tratamento que ela tem com a equipe. Tem um líder que tem um olhar acolhedor para a sua equipe, que desafoga a sua equipe, não afoga a sua equipe. Será que não é isso? Vamos olhar para o gramado do vizinho, mas procurando saber o que ele fez para aquela grama ficar verdinha, e não só ver a parte estética, só a parte bonita, né? Eu tenho pensado aqui comigo, Amanda, que com a questão dessa normatização e tudo mais, vai trazer uma consciência elevada para os líderes do qual é o papel deles nessa gestão. Então, precisa ser uma gestão mais participativa, uma gestão mais empática, uma gestão que acolhe esses colaboradores de fato, sabe? Não aquela gestão opressora que só quer resultados e tudo mais. Acho que vem com esse olhar que tem. E as empresas estão tendo sempre aquele pensamento, é mais algo que eu só vou colocar dinheiro, vou ver resultado, mas mesmo pelo contrário, eles vão se beneficiar de muitas coisas. Exato. Está cuidando dos colaboradores, tem esse olhar mais humanizado. Não é só, por exemplo, a questão do ROI. Tem uma questão do ROI muito séria das empresas em que o ROI em si é o número de lançamentos que a empresa sabe deter ali. E com a questão da NR1, tendo esse acompanhamento contínuo, até mesmo a questão do ROI vai ser melhor, vai facilitar ali na frente. Perceberem que eles vão ter um avanço e um benefício nesse sentido. Exatamente. E o pessoal já está comentando aqui, ó. A Lídia, a doutora Edileuza, que acabou de entrar, teve mais alguém que falou da questão da cyberbullying, né? E isso também é uma questão que acontece no silêncio, hein? Acontece ali certos tipos de cobrança, intimidação, alguma humilhação, até disfarçada de ensinamento. O meu líder falou isso, ele é líder, então eu tenho que baixar a cabeça, eu tenho que não sei o quê. Quando, na verdade, no fundo, já pode estar acontecendo, porque tudo é um jeito de falar, né? Então, você falou, a comunicação, que já é uma outra questão que eu defendo muito em todas as relações da minha vida, na vida dos negócios, ela é ponto-chave e, assim, primordial para abrir todos esses outros leques. Porque a questão da saúde mental, o ponto inicial é o quê? A comunicação assertiva, uma abordagem humanizada. Uma comunicação não violenta. Exatamente, que pode ser verbal ou até o corpo, a expressão, a forma como você fala, porque às vezes tem gente que calado já está ofendendo. É aquele olhar que faz assim, já faz aqueles bicos assim pro colega, tipo, olha lá, não sabe nada, tipo, ele já sente, peraí, ele já sente murmúrios aqui que estão falando dele, ao invés de todo mundo ir lá acolher e falar o seguinte, você está com alguma dificuldade? Isso aí eu já fiz, eu posso tentar te ajudar? É essa atitude, é essa comunicação que tem que ter. Então, assim, a comunicação, eu costumo dizer, o poder da comunicação, ela resolve, não só resolve a morte, porque quando o Senhor manda, a determinação é dele, porque o restante, até a questão paliativa, né? Às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade, dependendo dos contatos que você tem, da comunicação que você faz, que você coloca ali, você pode usar dores para as pessoas, né? Você pode conseguir medicamentos, você pode fazer contatos, na você fala, opa, eu tenho um colega médico do SIG que pode ajeitar aqui talvez essa cirurgia de urgência. Isso é o poder da comunicação. Então, assim, o ponto de partida para a gente resolver tudo isso é a comunicação que eu defino e vou defender sempre. A gente já trouxe aqui, ó, humanizar as relações. O que está muito difícil no mundo sem amor, né? A gente está vivendo um momento bem difícil,
ela saiba, né, cursos, uma comunicação, como você mesma trouxe, mas assim, tem muito ali de cargos pequenos mesmo. Exato. A própria vaga, você vai ver um anúncio de vaga, já, sabe, tem muitos requisitos exigidos ali. Exato. Aí, em dia, quando a pessoa entra na empresa, quanto mais vai ter de exigência para realizar ali no seu dia a dia. Exatamente. E assim, eu venho acompanhando muitos conteúdos a respeito, né, estudando aí treinamento, aperfeiçoamento, com pessoas que estão num nível muito maior do que eu, né, e a gente tem que ter essa sabedoria, essa humildade para buscar quem sabe mais, mas que a gente também possa trazer mais ensinamento para outras pessoas. De que são pessoas que estão ali na linha de frente, que às vezes são as mais atingidas e são as mais esquecidas pela empresa, por olhar a questão do cargo. Ah, é só recepcionista, ela não faz mais do que só anotar, mas às vezes ela está ali na linha de frente, ela que escuta tudo, todas as informações, né? Quem dentro da empresa está tendo um olhar para ela? A carga emocional que ela opera ali é gigante. Exato. Então, às vezes, tem essa maneira de normalizar que o cargo mais inferior não recebe tanta carga, talvez, dependendo da posição, não mais recebe uma carga emocional. Descarrega tudo nessa pessoa. E, às vezes, tem um olhar mais humano para quem está lá no nível mais elevado. Então, essa questão é para todos. Voto por a favor, a live que tem colocado, de que isso é para todos, gente. Inclusive para você, empresário, que é autônomo, que você acha que você dá conta, que você está dando conta de tudo, e você não sai do lugar. Você quer avançar na sua empresa, você quer contratar mais pessoas, mas você não consegue contratar. Você está tão estafado emocionalmente, você não consegue organizar as suas emoções e tomar decisões. Colocar cada coisa no seu departamento. Tá? Então, assim, você empresário, você sabe como você está, ou como a sua equipe se sente hoje, para poder você ver aonde está ali, talvez, o segredinho de avançar para o próximo nível, né? Ou você percebe só quando vira um problema. Só depois que vira um problema, você fala, nossa, eu não sabia que eu estava depressivo. Nossa, como é que eu não bem? Nossa, como eu faço? Ah, não, isso aí eu estou achando que ele quis afastar para poder ficar em casa. Mas eles sabem quando já está muito forte, assim, sabe? A questão. Quando os profissionais começam a entregar os atestados, aí acaba faltando também ali no trabalho. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Para poder trazer para você esse gancho, vamos trazer aqui, vamos levar o nível de consciência desse povo ao máximo. Assim, ó, vamos destravar esse povo agora, hein? Pessoal, conteúdo forte agora, hein? Compartilha aí com todo mundo, porque isso aqui a gente cobra para fazer isso, né, doutora? A gente cobra. Então, assim, ó, vamos tentar destravar esse pessoal, para esse pessoal entender aonde que, na verdade, eles não estão tendo prejuízo, pelo contrário, eles vão querer mais lucro. Aí a gente vai falar sobre o passivo trabalhista, os afastamentos, né? O quanto isso reflete na empresa financeiramente, de desfalcar o seu setor de um bom funcionário e continuar pagando, porque ele se afasta e continua pagando, entendeu? Ainda que tenha lá um afastamento depois do período pelo INSS, ele tem os encargos e o compromisso com esse funcionário ainda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, traz um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender. O que acontece? Tem profissionais que, de tanta carga emocional que eles estão vivenciando ali, eles acabam tendo um número de afastamentos e tudo mais. E isso, essa conta que estava pagando e tudo mais, era o INSS. Então, o nível de afastamento no INSS, ele triplicou mais. Vocês podem fazer uma pesquisa ali, todos, né, até o Jornal Nacional,
você vai contribuir ali, você vai falar com seu pai, com seu esposo, com seu marido. Você vai porque foi algo bom, que você se sentiu leve, que você se sentiu acolhida ali de alguma forma. Então, o colaborador em si, ele vai falar sobre o que foi bom, o que foi algo assim, que despertou, né? Teve esse despertar também. Auxilia e ajuda muito você compreender e saber que a sua empresa ela está promovendo a saúde mental no ambiente. Não é, vamos lá, deixar bem claro, não é para a empresa cuidar individualmente de cada profissional, não, é no coletivo. Então, a NR1 diz que as empresas elas precisam, sim, promover um ambiente mais adequado, com mais saúde mesmo, saudável, assim, para que todos tenham mais trabalho em equipe, para que eles tenham esse engajamento uns com os outros, respeito, né, respeitar uns aos outros, sabe? E também é algo assim que transcende mesmo a questão dos benefícios, não é somente algo valor em si, mas acho que muita questão moral, sabe? Nossa, e é uma coisa que está muito atrelada à outra, né? Pouco que seja fosse, que seja fosse muito. Porque, ó, você falou aí do presenteísmo, que é como funcionário, ele está presente só de corpo, mas ele não está produzindo, ele está longe, ele está exausto emocionalmente. Qual empresa que quer esse funcionário? Que está lá no contato do mundo de pobre, que está com um monte de problema. E, ó, gente, aceita que o funcionário que está com problema particular, isso vai ter que ter um olhar pela empresa também. Tem empresas, inclusive as melhores e maiores, que tem vaga com compliance, tem todo o setor ali acolhedor, eles têm momentos exclusivos para os funcionários, justamente para tratar essa parte, né? Porque às vezes ele é um ótimo funcionário, tem técnica, tem doutorado, tem mestrado, tem não sei o quê, só que às vezes ele não desenvolve. Será que está tendo um problema fora daquele setor, fora daquele ambiente? Então, a empresa vai precisar ter esse olhar. Ah, não, eu prefiro contratar outro. Peraí, o que você vai ter para poder contratar outro, treinar outro, fazer todo esse mapeamento de novo com esse outro? Será que você não vai gastar mais? Então, quem contrata mal vai pagar duas vezes. Então, talvez seja melhor você só fazer o diagnóstico do quanto daquele funcionário que precisa ser ajustado. Porque às vezes é um bom funcionário. Quando ele está zeradão, é difícil mesmo para a empresa. A gente entende, tem que ter todo um treinamento do zero e tal, mas eu não estou falando desses exatamente nesse momento. Eu estou falando daqueles que, às vezes, têm todo um perfil maravilhoso e tem um ponto que não está deixando avançar. Será que você, líder, o chefe, seja quem for, vai conseguir ter um olhar clínico para isso? Você tem tempo, talvez, para isso. Quem vai ter tempo para fazer isso é o profissional especializado na NR1, que nem a doutora falou, não é um diagnóstico individual, mas as empresas podem contratar também se quiser, né? Contrata ali no coletivo para fazer o diagnóstico principal para atender a questão da norma. Mas quando a gente fala que não é só papel, não são só números. A gente precisa de ações para fazer de fato aquilo acontecer. Porque assim, a outra coisa que eu tenho lido, tudo, toda dentro, né, da questão da legislação, é que não adianta chegar lá, fazer todo o mapeamento, aplicar uma ação de palestras, de roda de conversa com todos, e depois some, sabe? Exato, não tem uma constância. Precisa de uma continuidade mesmo. Exato. Exato. Porque, na verdade, doutora, o que acontece? O programa ele não começa no processo, ele às vezes ele começa no comportamento, né? Às vezes você vai analisando os seus comportamentos, é um chega, é muito setor, chega muito líder, comportamentos mudam, o ser humano está constantemente mudando, a gente tem que aceitar isso. Porque, igual eu falei, nós não somos máquinas, nós somos robôs. Então, o ser humano ele está constantemente mudando, e
e as situações mudam constantemente, hoje eu posso decidir uma situação que daqui um ano eu posso falar, não, eu já não defendo mais esse conceito. E está tudo bem, porque as coisas mudam, as coisas evoluem. Então, a gente tem que aceitar que vai ter que ter uma constância, uma fiscalização constante, para que isso se mantenha. Então, não é só a implementação inicial, é a manutenção dela. A manutenção, continuidade e o quanto também isso se vamos falar agora empresas que não vai cumprir, tá? Certo, vamos lá. Tem empresas que não vai cumprir, vai totalmente contra, porque tem muita empresa ainda com aquela ideia de que, não, aqui não precisa, tá tudo certo, sabe aquela ideia assim, mais antiga, aquela crença bem enraizada, né? aquelas crenças bem fortes. Então, vai ter impacto, sim, financeiro, porque vai ter a multa, vai precisar pagar a multa, tá? E pode acontecer também ações trabalhistas, porque os colaboradores que compreender que a empresa não está seguindo a legislação, ela pode fazer denúncias anônimas, tá? Então, tanto colaboradores internos quanto externos já saíram. E às vezes eles podem se comunicar e falar, não, realmente, eu identifiquei esse problema no meu setor, teve outros problemas, e aí eles vão levando, vai criando uma lista ali de argumentos para evitar que essa empresa ela é totalmente fora do que a legislação. Outra coisa que é importante dizer aqui, doutora Amanda, que a nível Brasil, São Paulo, nível Brasil, tá? É uma norma que não é somente aqui no estado de São Paulo. Então, são várias regiões, são vários lugares. E considera a área rural também. Área urbana e área rural. Então, imagina a dimensão de empresas e né, nesse cuidado. É uma questão assim, de logística muito grande, enorme, que a gente está falando. Então, essa lei tem muitas empresas que estão tratando como é só uma coisinha bobinha, que não vai dar nada demais. Mas eles não estão tendo a dimensão e noção do que... Doutora, só pelo que você trouxe aqui, não precisa ser nenhum expert, né? Levando para o pessoal, para chegar à conclusão de que não é sobre papel, é sobre pessoas, né? Então, assim, se é a nível Brasil, é porque existe estatística, uma delas com certeza foi apurada aí pelo INSS, né, a dimensão que está tendo de afastamento, né, é um órgão que foi com certeza crucial para fazer essa estatística, de que é sobre pessoas. Então, assim, não, eu acho que é lá só para a empresa lá do fulano que tem lá não sei quantos funcionários. Não, gente, acorda, é para todo mundo, até para aquele senhorzinho lá da roça que tem o plantio, mas ele tem os ajudantes dele lá na colheita lá, vai precisar. Talvez a fiscalização, o órgão, demore um pouco mais para chegar lá, mas olha como que eles estão sendo estratégicos. Eles estão deixando as denúncias, inclusive, anônimas, para que a própria pessoa, os próprios funcionários, sejam os fiscalizadores. Então, eles mesmos vão fiscalizar, vão denunciar, olha como que vai ficar fácil para o órgão, só ir lá e meter a multa. Então, você tem que acordar. Eles vão ter argumentos, né, para falar que a empresa não está cumprindo, que não está dentro da legislação. Exato. Olha o que a Mari falou aqui, devemos tratar os funcionários como a gente gostaria de ser tratada. É isso, Mari. É isso que a Ana está trazendo aqui. Por quê? A gente está falando de papel, não. A gente não está falando de orgulho, a gente está falando de necessidade de tratamento humanizado, que eu sempre defendi, desde o outro escritório que eu trabalhei, por 15 anos, eu sempre fiz questão do tratamento humanizado, a abordagem assertiva, acolhedora, a escuta ativa, escutar a pessoa, entender a dor dela, que aí você consegue traçar o perfil e faz o diagnóstico de como você vai reportar a devolução para ela, né? Como você vai trazer de volta a comunicação para ela, entender, ir amaciando, ir reduzindo, conversar depois serenamente. E olha que no escritório anterior era cobrança.
Imagine você trabalhar com cobrança. Quem gosta de ser cobrado? A pessoa já está com as 20 pedras na mão quando você vai entrar em contato para cobrar, né? Então, isso é importante. Eu já fazia isso. E aí veio o aperfeiçoamento ali, eu falei, pronto, é isso, entendeu? Então, as pessoas vão precisar elevar, sim, o nível de consciência para que elas não tenham mais prejuízo. Senão, o que vai acontecer, doutora? Vai ficar para trás, né? E parece bobagem também, né? A gente fala, teve que vir uma IR para dizer como é que os gestores têm que tratar os colaboradores, ou como os colaboradores eles precisam se sentir pertencentes à empresa. Mas há uma seriedade nesse assunto, gente, aqui para todo mundo, né? Nessa live, porque as empresas elas estão tratando os funcionários como números e não como pessoas. Né? Então, a gente está no ponto, sabe? Mais um número. A gente manda embora, contrata outra. A gente manda embora, contrata outra. Exato. E olha que a Mari está trazendo. Quando a gente trata o próximo com amor, carinho, não só como um simples empregado, a empresa, o esposo dela tem uma empresa também, olha ela falando. E trata dessa maneira, e tem dado certo. Olha ela, eu amo essas lives. Ela é uma fã fiel, a Mari. Deus abençoe, Mari. Nossa, eu defendo isso, eu defendo esse conceito e já está enraizado. Quem não tem isso em raiz, porque tem realmente pessoas que têm perfis e perfis, e a gente tem que respeitar. Só que assim, a pessoa precisa ser humilde para ela aceitar que ela precisa de refinamento, ela precisa de ajuda, né? Quantas coisas na minha vida eu preciso de ajuda, eu não sei tudo. Né? Às vezes eu até brinco que tem pessoas que procuram e falam, doutora, você sabe como que faz tal coisa? Gente, advogado sabe tudo? Não, tá? Principalmente se ele é especializado em uma área. Eu trabalho com as fraudes bancárias, entendo muito de olhos fechados sobre ressarcimento de danos, acidente de trânsito, reparação de danos, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Outras questões, a gente precisa sentar, parar. A gente tem o QI, graças a Deus, podemos estudar, avançar, fazer uma boa interpretação e dar o nosso melhor. Só que, assim, ninguém nasceu sabendo tudo e nem vai morrer sabendo tudo. Então, a pessoa precisa ter humildade e falar assim, peraí, não é frescura isso, só que eu não sei como lidar com esse negócio. Como é que eu vou lidar com esse negócio? Entre em contato com o profissional especializado. Doutora Ana, psicóloga especializada, doutora Amanda, você deve ter aí os seus contatos. Se não tiver, pede ajuda. Pede ajuda. O que não pode é você ver a sua empresa adoecendo e não está sabendo por quê. Não está avançando, não está performando bem e fala assim, não, mas a gente tem a técnica, tem um bom produto, tem um bom serviço, mas será que é só isso que sua empresa precisa? Hoje mesmo eu escutei no podcast do Thiago Brunelli, ele falando muito sobre isso, onde pessoas têm lá o mestrado, o doutorado, tem a técnica, mas se você não entender de pessoas, não souber lidar com pessoas, de nada vai adiantar todas as técnicas. Elas são peças-chave dentro de uma organização, né? Então, as empresas, elas precisam ter esse olhar mais cauteloso e cuidadoso, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Sabe? Exatamente, é bem isso. E essa lei, essa regulamentação, ela vem justamente para aperfeiçoar isso. Olha, gente, eu tenho uma visão e venho buscando melhorar isso cada dia mais, de que tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, é por alguma razão para melhorar algo, não é para piorar. A parte que for para piorar, a gente já faz um filtro disso quando você está com suas emoções organizadas, né? Quando você não está com as suas emoções organizadas, você enrola tudo, mistura o ruim com o bom, e fala, isso não é bom para mim. Não. Quando você se organiza mentalmente, você já falei, precisa de ajuda para isso, tá? Eu busco ajuda para isso. Então, assim, quando você está com as suas emoções organizadas, você sabe o que extrair daquilo. Até de uma situação, às vezes, que parece ruim, você vai conseguir extrair a parte boa daquilo. Então, eu tiro essa situação da NR1 muito parecida com a situação da pandemia. Na pandemia, teve pessoas que faliram, mas teve pessoas que
cresceram, que venderam trilhões, que avançaram, que foi muito bom. Será que porque ela vigiou o sinal, que foi pela permissão de Deus, ela estava com a espiritualidade mais aguçada, mais avançada, com a mente mais aberta para os ensinamentos que a vida nos traz e conseguiu absorver isso? Enquanto o outro que reclamou, isso aí só me prejudicou, tive que fechar as portas. Igual eu estou falando agora da Lilian Ion. Isso aí é frescura, é só para poder trazer mais custo, que a gente vai ter que contratar profissional para poder implementar o programa, não é isso? A gente está tendo muita resistência de muitas empresas, porque eles estão falando que isso é bobagem. Tem empresário pedindo adiamento, existem murmúrios que está se juntando em associações, grandes empresários pedindo um adiamento do prazo que é do dia 25 de maio, hein? Temos aí um pouco mais de um mês. Dia 26 você tem que estar em dia, porque se a fiscalização baixar, você já está lascado. Então, assim, tem empresas pedindo adiamento. Então, assim, eu te pergunto, dá para adiar o adoecimento das pessoas? Não. A saúde das pessoas? É isso que as pessoas não estão entendendo. Então, enquanto você estiver olhando só números, meu filho, você pode crescer. Quando chegar lá em cima, o ponto vai ser tão grande que você vai se estatelar lá embaixo. Aí você vai voltar outra pessoa. Não vamos esperar passar por essa dor, né, para isso acontecer. Né? Então, é isso que a doutora Ana trouxe. E não sei se... pode falar. Eu estou fazendo muita psicoeducação com as empresas, falando da importância da NR1, quais os benefícios que eles conseguem na tentativa com os colaboradores. O que eu estou percebendo, de verdade, nessa consultoria que eu realizo, é que eles querem um treinamento para os líderes, porque eles estão falando, né? Eles estão enxergando que os líderes não estão preparados. Então, já colocaram isso para mim. Ana, você tem treinamento para líderes? Eu falei, tem. Consigo apoiar e ajudar os líderes nesse suporte. Então, eu estou percebendo que muitas responsabilidades não. E se precisar de ajuda, me grita, porque o que eu fiz durante mais de 15 anos foi liderar equipes, entendeu? E eu já tinha esse olhar, eu já fazia isso. Às vezes era até meio que rotulado assim, ai meu Deus, vai sentar, conversar com o funcionário, vai explicar do zero, vai fazer isso, como se falasse, isso não produz, né? Tem que ser número, confiança, pressão, tal. E eu já tinha esse olhar. E eu sempre apresentei resultados. Graças a Deus, a empresa que eu atuei avançou, ela está bem hoje. Por que será? Né? Foi um conjunto, né? E eu, claro que eu tenho esse mérito da colaboração para isso. Foi importante essa atuação. Eu acho que a atuação de tudo. Você tem um produto bom, um serviço bom, que é atrelado a um tratamento humanizado, você escala. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É o meu conceito. Equipe adoecida, ela não produz, ela sobrevive. E sobrevivência não escala negócio. Sobrevivência não escala negócio. Então, assim, se você quer continuar na mesma, entra ano, sai ano, lá no final do ano 2025 você falou, não, 2026 eu vou mudar, vai ser o melhor ano da minha vida, seja como funcionário ou como empresário e tal. Aí, passou o carnaval, você já voltou a ser a mesma pessoa de 2025, entendeu? Por quê? Não elevou o nível de consciência e mais. Não entrou na intimidade com Deus para despertar algum propósito aí. Só está vendo números, dinheiro. Acha que prosperidade está resumida só no dinheiro. Não. A prosperidade está resumida principalmente na sua missão. O que você quer favorecer a outra pessoa? O que você tem para ajudar a outra pessoa? Aí, por isso, doutora, vê se eu estou certa, até me corrige, pode ficar à vontade. A pessoa sai de casa sem vontade de trabalhar. E agora eu estou falando dos dois públicos, empresário e funcionário. Sem vontade de trabalhar, sem estímulo, com o coração ofegante, com o peito ofegante. E o que eu estou
faltando para ela? Está faltando um propósito. Ela precisa muito de suporte, de apoio, né? Desse olhar mais cuidadoso, mais humanizado. E muitas vezes ela ser ouvida do que ela está passando, do que ela está sentindo, é importante também ali. Porque o que acontece? Sendo bem sincera, tá? O que acontece? Às vezes, um colaborador ele tem muita amizade, ciclos de amizade ali. E aí ele não vai se sentir à vontade para falar com o líder, que ele está passando mal, está passando por umas situações, né, constrangedoras. Então ele acaba falando com seus pares, com seus colegas. Então, a INEC, ela vem nessa tentativa de que, às vezes, um amigo vai conseguir dar esse olhar, esse cuidado, sabe? Demonstrar Vai esse ter uma apoio. escuta mais ativa, né? Mais ativa esse acolhimento. E isso também é muito importante, porque nem sempre a gente, que é psicólogo, que a gente está aqui em clínico e tudo mais, né, que a gente apoia essa causa, vai conseguir abraçar. Esse colaborador tem claro. Muitas vezes ele já sai da casa dele, passando mal, já com crise de ansiedade, ele, a primeira porta de entrada que ele entra é na empresa. E muitas longas horas e jornadas de trabalho ele vai realizar ali, vai ficar ali. Então, os pares dele, os colegas dele, precisam também prestar esse suporte, esse apoio. Por isso que nessa conscientização de que é para todos, para todos. Exatamente. Isso é muito importante que você está trazendo, doutora, porque às vezes tem funcionário que ele tem medo, ele não tem ainda a comunicação ativa, e o colega vendo isso, é importante ter essa escuta de reconhecimento, né, de poder falar, olha, eu te dou um apoio. Isso é importante, porque isso pode te prejudicar emocionalmente no seu desenvolvimento aqui, que vai refletir na sua casa, e vice-versa. Isso estoura para todos os lados. Então, quem tiver esse olhar, é importante colocar isso em prática. Não guarde o potencial que você tem aí dentro. Gente, o fato de você ajudar uma outra pessoa não é só financeiramente, não é só dando presente, dando. Exatamente, você tem que ter esse olhar, porque muitas vezes não é o dinheiro que salva, aliás, nunca vai ser, é mais um acolhimento, é um olhar humano, né? E nós já avançamos bastante nessa live, porque estava muito boa, está muito boa, eu não quero sair dela. Adorei aqui todo mundo que entrou, a Mari falando que não perde uma, quando não tem live que ela já sente falta. Olha que honra ouvir isso de vocês que estão acompanhando aqui. E eu não tenho palavras para agradecer. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para trazer para nós, sobre os riscos psicoativos, só para psicossociais, para as pessoas entender um pouquinho mais. Que a gente fala, às vezes, um linguajar mais técnico e às vezes as pessoas ficam meio perdidas. No linguajarzão, assim, do pessoal, do funcionário mesmo, né? Quais são esses riscos? Tanto ele pode ver o que está acontecendo, como também o líder, o empresário. Vamos lá. Eu vou falar alguns, porque são em torno de 13, tá? 13 riscos. Mas nós temos a questão da sobrecarga de trabalho excessiva. Então, o colaborador que ele fica longas jornadas, né, de trabalho, fazendo horas extras, sabe? Deixando de cumprir somente o horário de contrato dele, ficando a mais. Então, longas, né, jornadas, sobrecarga de trabalho excessiva. A falta de apoio da liderança, que isso a gente enxerga e vê muito, e às vezes o colaborador ele chega para executar uma determinada atividade ali da função dele, mas ele não tem direcionamento, ele não tem cuidado, não tem às vezes esse respaldo, esse feedback mais contínuo, né? Exato. A questão de assédio moral, tá? E sexual dentro da organização. Isso está dentro dos riscos psicossociais. E eu vou falar um outro que pode ter algumas pessoas que também passam por isso, a questão de desvio de função. Você é contratado para realizar uma função e daqui a pouco você está realizando uma outra função que não foi, né, o acordado, combinado ali. E é quando a pessoa fala assim, mas eu sou PJ, não tem nada a ver. Quantas vezes eu me deparo com pessoas que estão exercendo um contrato de PJ, mas a empresa fazendo com que ele seja corresponsabilizado ali. Exatamente.
Olha, e eu vou trazer um produto fortíssimo, que a gente está num projeto forte já há alguns meses, inclusive tem parceiros meus aqui na live, que a gente vai trazer um produto que vai quebrar muito sobre isso, viu? Esse negócio do MEI, CLT, pessoas que estão aí perdidas, que é contratado como CLT, que depois quer virar MEI, que não sei o quê. Aguarde, vai ser um divisor de águas. Eu quero saber, viu? Porque o que tem de pessoas que às vezes não sabem diferenciar os tipos de contratos, esse vínculo empregatício, ao que é um contrato do CLT, o que é um contrato PJ, o que seria o MEI. Porque há, sim, diferenças, divergências, e cada uma delas vai ter uma segmentação. Precisa ser respeitado. Parceiros que estão aqui na live, vai ouvindo aí se o tema não é fortíssimo. Esse produto vai estourar, gente. Eu já estou vendo que ele vai estourar. Pode prosseguir, doutora. Não, e é isso. Você trouxe ali os... Porque não dá para falar todos, né? Agora, tem um que eu gostaria que você falasse só um pouquinho, para dar uma clareada nas pessoas, num linguajarzão mesmo, que é o assédio moral. Muitas pessoas acham que assédio é só algo ali que entra na questão de tentar, como que eu posso dizer, aprofundar no íntimo da pessoa. Não, às vezes o assédio moral, eu estou ouvindo, olha a situação, eu estou ouvindo pessoas ficarem com esse diagnóstico de autismo. Ah, fulano está assim, é autista. Isso já cabe um assédio moral, porque como que você, que não é formado, você não é psicólogo, você não é da área, né? E a gente, eu estudei psicóloga, eu não tenho esse vazamento de dizer que uma pessoa, só porque eu observo ela uma ou duas vezes, ela é autista. Então, cuidado com esse específico, né? Diagnósticos que a pessoa sai lançando ainda mais no ambiente de trabalho. Exatamente. Mas também entra o assédio moral entre brincadeirinhas que podem ser inofensivas, mas daqui a pouco isso está tomando uma proporção gigantesca. Então a pessoa está ali, ó, digitando e falando uma da outra. Daqui a pouco ela está percebendo que isso está na roda de conversa, sabe, os olhares. Então, uma exposição, né? Uma exposição ou uma brincadeirinha, sabe? Mas uma coisinha bem pequenininha, cada vez mais. Tomando uma proporção. Por isso é que tem que ser constante nessa manutenção, para poder ajudar esses colaboradores também entender até onde ele pode ir e até onde ele tem que recuar. Porque às vezes a pessoa ela não está fazendo por mal, às vezes é involuntário. E quando pensa que não, o outro já está sim sendo exposto, já está sendo ofendido. Porque é o que a gente fala, não é papel, é sobre pessoas. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma frase que eu falo muito, inclusive dentro da minha casa. Ó, você quer entender se isso me magoou de verdade? Só inverte a situação. Se coloca no meu lugar e vê se aquela situação lá você se sentiria bem, ou pelo menos assim, seria incomodado. Porque tem gente que recebe, cada um recebe de uma forma, alguns dramatizam, outros sentem incômodo, mas não seria confortável. Então é a mesma coisa, é só se colocar de fato no lugar do outro.